Bom, dando continuidade ao seminário, a gente tem a mesa redonda. O tema dessa mesa redonda é expansão, estratificação e diversificação do ensino superior. Gostaria de chamar os professores Antônio Prates. O professor Antônio Prates é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da área de Sociologia, especialista na área da Sociologia das instituições, em particular tem estudado em instituições de ensino superior. E o professor Rogério Schlegel é um cientista político, mas também está no Departamento de Ciências Sociais e trabalha com a questão da estratificação, né, da educação, que é um tema bem central na área da sociologia da educação, tanto educação básica como educação superior. Ela originalmente ela vem da educação básica, mas a gente tem já muitos estudos na área do ensino superior, principalmente nesse contexto de grandes expansões, né? Há um livro clássico de estratificação da educação superior, editado há cerca de 10 anos atrás, que estudou a expansão de 15 países. A maior parte deles são países industrializados, mas há alguns que na época eram emergentes, como a Coreia da antiga região da Europa Oriental, que eram os países chamados Segundo Mundo, né? E hoje estão integrados na União Europeia. Então, esse assunto, eu acho que a grande importância, assim como a questão da avaliação, que a gente viu na sessão anterior, quando você tem uma expansão grande, além das questões de regulação e etc., ela se dá, em geral, por mudanças estruturais no sistema, né? Tanto do ponto de vista institucional, da organização interna de instituições, de grupos de instituições, como na questão do acesso, a forma de acesso, a forma de como que os estudantes caminham dentro do sistema. Quando você passa vamos pensar em 20 anos, nós passamos de 1.700.000 alunos de graduação, em 95, 94. Hoje tem 7.800.000 em 2014, o último dado. Nós estamos falando de uma expansão significativa e há mudanças enormes. O ensino à distância praticamente não existia há 15 anos atrás. Hoje ele é 17% de todo o sistema e no sistema privado ainda uma parte maior. Então, essas questões todas, né, elas trabalham olhar a instituição, que é o ponto de vista do professor Antônio, e a questão da estratificação e certamente a questão de como que isso se organiza. E aí vem a questão principal, quer dizer, do ponto de vista da sociologia, essa expansão e a estrutura que vai se organizando, essa estratificação que vai crescendo em termos de níveis e em termos de intensidade, ela traz inclusão. Em geral, os estudos mostram que, em geral, há inclusão. Mas, quando se olha em detalhes, você começa a ver uma série de questões, né? Há uma ampliação da inclusão, óbvio, porque novas pessoas entram no sistema. Então, esse eu acho que é o grande tema dessa sessão. Eu vou chamar primeiro o professor Antônio para fazer a apresentação. O título é Expansão do Ensino Superior, Democratização com Desigualdade, ponto de interrogação. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Queria agradecer à professora Helena pelo convite, estar aqui outra vez, né, aqui com meus colegas que nós temos encontrado assim, frequentemente aí, pelo Brasil afora, para fazer esses seminários, essas discussões. E, embora o título da minha apresentação seja Expansão do Ensino Superior, Democratização com Desigualdade, que parece indicar que eu vou trabalhar com dimensões mais estruturais da desigualdade, dimensões sociodemográficas, dimensões socioeconômicas, etc. Eu, na verdade, vou trabalhar com uma dimensão que é pouco vista, pouco olhada, pouco trabalhada nessa nossa literatura, que é a dimensão que eu chamo organizacional ou institucional, com um olhar mais micro do que macro, o contrário do que da fala do Chico hoje, nesse sentido, né? Quer dizer, eu vou trabalhar muito com o ambiente institucional, o ambiente organizacional
os modelos de gestão dessas organizações e que efeito que esse modelo teria sobre o desempenho dos egressos no mercado de trabalho. Então, na verdade, a minha preocupação vem por causa do meu viés com sociologia, através da sociologia das instituições e das organizações. Na literatura, recentemente eu vi o trabalho do François Dubé, que tem essa preocupação, uma preocupação sistemática com isso e muito bem elaborada nos trabalhos dele, mas realmente eu tenho visto muito pouco disso, a não ser nos trabalhos da tradição organizacional, do novo institucionalismo, por exemplo, esse pessoal que tem trabalhado com as instituições educacionais, mas não na perspectiva que nós estamos olhando aqui dos efeitos desses fatores organizacionais sobre a questão da desigualdade, especialmente no mercado de trabalho. A motivação principal dessa minha linha de pesquisa vem da própria experiência pessoal. Quer dizer, eu sempre fui professor de universidade federal, universidade de pesquisa, e eu sempre notei que os meus estudantes que vinham de classe mais baixa em relação àqueles que vinham de classe média, classe alta, que traziam muito pouco capital cultural por herança familiar, mas, quando chegava no fim do curso, eles estavam em pé de igualdade em termos de capital cultural com aqueles alunos que vieram de classe média, de classe alta, etc. E em pé de igualdade em termos de competição tanto no mercado de trabalho, como para fazer a pós-graduação, e etc. Então, eu comecei a achar que o que é que levava qual é o fator que estava possibilitando aqueles alunos a adquirir esse capital cultural que eles não tiveram chance de trazer com herança familiar. E por causa desse viés meu de sociologia das organizações, eu comecei a ver que essas organizações de pesquisa, seja aqui no Brasil, seja no mundo inteiro, elas têm um modelo muito peculiar de gestão. Elas constituem mais o que esses autores chamam de anarquias organizadas do que modelos eficientes ou bastante administrativistas de gestão. Quer dizer, são organizações que têm muita redundância, têm muita ambiguidade de objetivos, que não sabe direito como é que vão fazer as coisas, como é que vai como é que vai elaborar os programas, tem muito potencial de conflito de identidade, conflito ideológico, o processo decisório é confuso, é ambíguo. Então, e essas organizações criam um ambiente muito favorável ao desempenho acadêmico. Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, especialmente assim na democracia contemporânea, onde a questão da accountability é muito importante e continua sendo muito importante para as instituições de ensino públicas, né, para as pessoas saberem onde é que está indo o dinheiro delas. Mas se isso é fundamental, isso tem levado também um viés muito problemático, do meu ponto de vista, que é a ideia de que você pode fazer uma administração muito mimética do sistema empresarial de mercado dentro das organizações de educação superior, o que, a meu ver, inibe a formação, a criação de capital cultural dentro dessas organizações. E, portanto, para aqueles alunos que vêm com herança familiar já com capital cultural, não tem muita importância, mas para aqueles que entram de classe mais baixa e que precisariam ter um reajuste nesse capital cultural, esse clima acadêmico é muito mais importante. Então, eu comecei, de alguma maneira, a trabalhar nessa perspectiva, né? A questão central para a minha discussão é que o que eu chamo de clima organizacional das instituições de ensino superior pode afetar significativamente, além dos indicadores objetivos de qualidade do sistema de ensino, como qualidade do corpo docente, sistema pedagógico, volume de recursos disponíveis, entre outros, a chance para os estudantes de classe social mais baixa atingirem níveis ocupacionais no mercado de trabalho semelhantes aos seus colegas com os mesmos diplomas e cursos, mas de origem social mais elevada. Um fator interessante no Brasil é que o efeito do ensino superior na busca de ocupação no mercado de trabalho, ele não diminui quando você compara com a origem social das pessoas.
Quer dizer, em todo lugar do mundo, o fato de você ter ensino superior diminui um pouco o efeito de origem de classe sobre o desempenho no mercado de trabalho. Mas no Brasil, não. No Brasil, aumenta o efeito de origem social. Tem aumentado essa coisa. Quer dizer, quando eu vi essas informações, eu fiquei tentando entender isso um pouco. Uma coisa pode ser uma sociedade tão elitista que o capital social, que os pais dos alunos que têm ensino superior têm facilidade de usar esse capital social, quando eles têm ensino superior, mais ainda para arrumar bons empregos em termos clientelistas, em termos de elite, em termos de conhecimento, etc., etc. Mas, por outro lado, também pode ser muito o fato de que esses alunos que têm ensino superior, eles têm um volume, um estoque de capital cultural muito desigual. Aqueles que estudaram em escolas que têm esse clima acadêmico, e são especialmente escolas públicas, federais e estaduais, tem muito mais chance de buscar realizar a sua ambição com cargos de maior prestígio no mercado ocupacional do que aqueles que estudaram em escolas e que deram uma formação, às vezes, muito técnica, muito bem orientada em termos de expertise, muito vocacional, muito adequada para o mercado de trabalho normal, mas que, na hora que eles chegam a um certo patamar de disputa de cargos no mercado de trabalho, ele não tem chance de disputar por causa desse capital cultural, que eu estou chamando, na verdade, eu vejo isso como um sinônimo de sofisticação cognitiva para tomar decisão, e que esse ambiente na escola, eu acho que pode gerar essa sofisticação cognitiva, que eu estou chamando de capital cultural, que é mais adequado para a tomada de decisões em cargos mais elevados. Então, poderia superar essa barreira ocupacional que existe até um certo nível para as pessoas que têm o mesmo nível de especialização técnica, mas uns têm capital cultural, outros não têm esse capital cultural, esse nível de sofisticação cognitiva mais elevado, né? Então, eu estou sugerindo que o clima organizacional afeta significativamente a capacidade de aprendizagem para criar capital cultural, além do capital humano, né? O pressuposto aqui é que postos de trabalho mais ambicionados mais ambicionados no mercado de trabalho exigem, além da especialização, além do capital humano, exigem uma certa dose, um certo volume de capital cultural que ou as pessoas trazem com a família, ou as pessoas vão aprender na escola, ou vão adquirir na escola. Não vão aprender capital cultural, você não aprende, mas adquire, né? Então, eu acho que essa variável aí, que eu vou chamar uma variável quase interveniente entre a origem, as dimensões estruturais que limitam e que determinam, em grande parte, qual vai ser a capacidade de desempenho dos alunos no mercado de trabalho, tanto do ponto de vista mais hierárquico quanto do ponto de vista horizontal, em termos dos setores e dos cursos que eles estão fazendo. Eu acho que tem essa variável aí do tipo de gestão organizacional que, de alguma maneira, pode determinar, ou pode amenizar, ou pode qualificar muito mais os efeitos estruturais dessas dimensões sociodemográficas. Do ponto de vista, eu fiz aqui uma breve referência teórica da sociologia das instituições, das organizações, é isso que eu já falei aqui um pouco, que os estudos que foram feitos nessa linha do desenvolvimento do novo institucionalismo, que tem trabalhado com essa perspectiva do conceito de racionalidade limitada, dessa sociologia que está na moda, né, sociologia mais econômica, essa ideia, de alguma maneira, tem enfatizado muito a dimensão de que organizações que têm tarefas como as organizações educacionais, especialmente de nível superior, elas requerem uma estrutura de gestão que não se conforma com um modelo de gestão de eficiência empresarial. Quer dizer, mesmo porque você não tem objetivos claros nessas instituições, nós não sabemos direito o que a gente quer. Quer
Quer dizer, mesmo quando a gente sabe o que a gente quer, é num nível de tal abstração que a gente não consegue operacionalizar esses conceitos para falar como o Chico está falando aqui hoje. Você vê o Chico hoje trabalhando com indicadores muito mais próximos da realidade, você tem problema de interpretação, de operacionalização desses indicadores. Quando a gente está trabalhando, então, com uma coisa mais acadêmica, isso que eu estou me referindo a dimensões mais cognitivas, mais sofisticadas, então, esses indicadores são muito mais difíceis de você operacionalizar em programas de formação dos alunos, em programas de organização dos professores, da pesquisa e etc. Então, na verdade, essas organizações, e se você olhar a experiência da literatura tem mostrado isso, quer dizer, que você olha qual é a estrutura de funcionamento real dessas organizações, seja nos Estados Unidos, seja na França, seja na Europa, seja no Brasil, as organizações de pesquisa são muito semelhantes, e elas têm exatamente isso, elas têm um largo espaço de arbitrariedade pessoal, de autonomia pessoal dos professores, de organização emergente de programas, no sentido de que você emerge com discussões, ou com reflexão, ou com experiências, e etc. E que dificilmente a gente consegue colocar isso no nosso relatório anual do INA. Né? Esse negócio do INA, quase tudo, todo mundo sabe que é uma invenção que a gente põe lá, preenche aquelas coisas, mas quase tudo mentira, na verdade. Né? Você tem que pôr quantas coisas você fez, quantos alunos você orientou, quantas horas, coisas que não são nem decodificáveis do ponto de vista da prática desse trabalho nas instituições de pesquisa. Né? Essas organizações atendem, então, a desenvolver sistemas de ensino e pesquisa com atividade articulada de maneira muito frouxamente articulada, com objetivos, isso que eu já falei, com objetivos muito ambíguos, interesses diversificados, uso de tecnologias pouco conhecidas e ausência de regras de procedimentos claros que controlam efetivamente sua execução. É o que esse pessoal vai chamar de anarquia organizada. De acordo com a tradição teórica do novo institucionalismo, o modelo organizacional adequado para desempenhar atividades educacionais não se adequa de forma nenhuma ao modelo administrativista da lógica da eficiência. Essa lógica da eficiência, então, como eu estou enfatizando, ela poderia ser um fator inibidor da criação de um recurso estratégico para aquelas pessoas que vêm de classe baixa, que nessas instituições de pesquisa, poderem chegar a um ponto de igualdade, um pé de igualdade com aqueles que trazem já estruturalmente uma herança familiar, um status de origem muito diferente daqueles que não tiveram esse status de origem. Algumas evidências empíricas que eu tenho, que eu estou falando aqui, dessa minha preocupação e etc., é que eu fiz um estudo mais qualitativo, um estudo mais quantitativo, mas todos eles, para usar a linguagem do Chico, bastante toscos, do ponto de vista bastante exploratório, etc. Né? Eu fiz um estudo da universidade pública, não, porque eu trabalhei 40 anos na universidade pública, então, mas assim, eu fiz um estudo de uma universidade for profit, tipicamente uma universidade orientada para o lucro, de uma instituição confessional e uma instituição que é muito genuína aqui em São Paulo, que foi a USP Leste, que é uma instituição que combina um pouco a dimensão vocacional com a dimensão acadêmica, e que era uma experiência relativamente nova no cenário brasileiro, de uma instituição que tenta manter o status de instituição de pesquisa, ao mesmo tempo que seus cursos, sua orientação é bastante orientada para a formação técnica, vocacional, embora com cursos de 4 anos. Né? E eu notei exatamente, isso reforçou um pouco minha intuição inicial, de que nas instituições privadas for profit, você pode criar um capital humano de forma eficiente, eficaz, bem articulada com as demandas do mercado de trabalho, e etc. Se as pessoas, então, têm uma origem social nessas escolas, como nós sabemos já que essas escolas hoje, como a Lígia até estava e o Chico já falaram, né, quer dizer, que a ideia de que você tem
uma composição de renda de gente de classe mais rica e de gente de classe muito mais pobre do que nas federais, né? Mas os mais ricos estão estudando nessas escolas privadas. Então, esse pessoal supostamente já traz um capital cultural da herança familiar muito mais cristalizados, muito mais sólido do que o pessoal mais pobre dessas instituições. E elas formam as pessoas com uma orientação de formação de capital humano, formação de capital de especialistas, e às vezes com muita competência. As escolas normalmente não são escolas ruins ou escolas medíocres, são boas escolas, etc., mas que, por causa desse modelo, aí que entra o meu ponto, por causa desse modelo administrativista, empresarial, de mercado, que é usado para funcionamento da escola, dificilmente ela cria a possibilidade de criação de capital cultural interno dentro dela. Quer dizer, dá, nesse período, a possibilidade dos indivíduos adquirirem esse capital cultural que uma universidade de elite, de universidade de pesquisa de elite federal, tem, por exemplo, naturalmente. Então, isso limita em muito a possibilidade dos estudantes pobres ultrapassar aquilo que eu chamei um patamar de mobilidade no mercado ocupacional que atinge uma competição para cargos com maior prestígio. Então, nesse estudo, eu constatei isso nessas universidades mais particulares. Nas universidades confessionais, elas vivem uma ambiguidade muito grande e uma tensão muito grande entre essas duas lógicas, essa lógica institucional da academia, do mundo acadêmico, e a lógica empresarial, e a gente nota isso demais, que eu fiz entrevistas com professores e com alunos, que há uma situação extremamente de desconforto, e porque as pessoas têm um sistema de autoridade muito rígido, muito até burocratizado nessas instituições. Ao mesmo tempo, elas não são claramente orientadas para o objetivo do lucro, mas também não conseguem criar condições para desenvolver um ambiente mais acadêmico. Então, às vezes sim, às vezes não, cria uma situação muito complicada. E na USP Leste eu achei interessante porque era uma experiência nova, relativamente, quando eu fiz a pesquisa de 2007, 2008, mas que eu via claramente uma ideia que me parecia muito interessante, que era uma ideia que você teria uma universidade de pesquisa, uma universidade acadêmica, com toda a herança da USP Butantã, e que estava orientada para a criação de cursos vocacionais, na verdade, num ambiente social de classe mais baixa. Então, eu falei, olha, isso pode ser uma experiência muito sui generis, muito interessante. Mas eu notei, ao mesmo tempo, que os professores que estavam na USP Leste, o ideal deles era chegar à USP Butantã. O ideal é o seguinte, em termos de trabalho. Então, na verdade, as pessoas estavam trabalhando com aquele objetivo, mas todo mundo queria ser igualzinho lá à universidade mãe, à universidade da USP, lá de Butantã, etc. Então, isso gerava gerava um padrão de conflito dentro da organização muito que prejudicava muito, vamos dizer assim, a capacidade que eles tinham de gerar esse ambiente mais acadêmico, vindo e aproveitando essa origem com a USP Butantã. Então, o estudo quantitativo, eu vou apresentar aqui, então, rapidamente, é bem simples, como diz o Chico, é bem tosco. Eu e meus alunos, porque ele está minimizado aqui. Esse aqui. Esse está certo. Aqui passar 5 minutos. Tá. Vou fazer em 5 minutos, gente, a apresentação rápida. Está vendo? Essa pesquisa chamou Gestão Organizacional, Natureza Administrativa das Instituições de Ensino Superior e Acesso aos Postos de Trabalho de Maior Prestígio no Mercado de Trabalho. Foi um estudo feito com eu, o Matheus e o Túlio, que são meus alunos e trabalham na Universidade Federal. Aqui. Aqui.
A proposição geral é a existência de um clima acadêmico no ambiente interno de uma instituição de ensino superior é crucial para criar capital cultural suficiente para suprir sua ausência decorrente da origem familiar de alunos com baixo status socioeconômico de origem. No Brasil, a expansão do sistema de ensino superior baseou-se em instituição for-profit. A grande maioria dessas instituições funcionam como sistema de gestão empresarial com baixo comprometimento com o clima acadêmico. Eu fiz 2 estudos, né, um estudo de caso que eu já falei e um estudo de modelo quantitativo. Então, um estudo de caso eu vou passar logo, vou passar o estudo quantitativo. O compromisso organizacional, a hipótese geral é que o compromisso organizacional com a criação e manutenção de um clima acadêmico na instituição gera, através do capital cultural produzido, oportunidades favoráveis para seus egressos acessarem postos de trabalho com maior prestígio ocupacional no mercado de trabalho. Estratégia de análise. Um estudo compara usando a PNAD de 2007, o grau de prestígio que era medido pela escala de prestígio utilizada é a de Traiman, adaptada ao Código Brasileiro de Ocupação e CBO, presente na PNAD. De postos de trabalho de egresso de 4 tipos de cursos: bacharelado em instituição pública, bacharelado em instituição privada, tecnológico em instituição pública, tecnológico em instituição privada. A variável dependente é a posição da ocupação do egresso na escala de prestígio ocupacional do Traiman. No nosso caso, ela variou de 17 a 76 pontos, e a variável independente é o formato institucional do curso do egresso. Análise de regressão. Foram construídos 4 modelos de regressão referentes aos 4 formatos da variável independente. Instituição pública, bacharelado, versus todos os outros modelos de instituição pública, bacharelado, versus instituição pública, privada, bacharelado, instituição pública, bacharelado, versus cursos tecnológicos públicos e privados, e tecnológico público versus tecnológico privado. Essa é a equação da regressão, não interessa muita gente aqui, e os resultados. Então, as variáveis de controle foram renda, sexo, raça e idade. Os resultados. Mantidas as variáveis de controle, o profissional formado em um curso de bacharelado em instituição pública ocupa, em média, um posto de trabalho com 5,74 pontos a mais na escala de prestígio do que quem formou em outro curso superior, privado ou público. Mantidas as variáveis de controle, o profissional formado em curso de bacharelado público ocupa, em média, um posto de trabalho 9 pontos acima na escala de prestígio profissional do que quem formou num curso de bacharelado privado. Mantidas as variáveis de controle, um profissional formado em curso de bacharelado em instituição pública ocupa, em média, um posto de trabalho 12,7 pontos mais alto na escala de prestígio ocupacional do que quem formou em um curso tecnológico, independentemente se esse curso é oferecido por instituição pública ou privada. E o último, mantidas as variáveis de controle, um profissional formado em curso tecnológico público ocupa um posto de trabalho 2,8 pontos, em média, mais alto na escala de prestígio do que o posto de trabalho ocupado por alguém que formou em um curso tecnológico em instituição privada. Então, essas foram as conclusões. Essas conclusões não serviu, como diz o Chico, são conclusões ainda bastante toscas, mas que me anima, dá alguma evidência empírica para me continuar com o trabalho que eu não consegui ainda, e estou com a Lígia lá tentando, nós estamos tentando fazer um estudo de egresso, acompanhar esses egressos durante algum tempo, fazer o estudo deles já no mercado de trabalho, para a gente ver se ele, através de um SAB, perceber a atitude deles em relação a isso. Quer dizer, não somente a gente supor que ele tenha isso, que ele tenha essa medida quantitativa, mas gostaria de saber se ele sofre. Por exemplo, eu gostaria de saber se um egresso de curso tecnológico, ele se sente discriminado ou ele se sente menos bem formado, simplesmente, do que um aluno de engenharia de um curso tradicional dentro do mercado de trabalho. E isso é uma questão que a gente deveria investigar. Então, eu estou falando por aí, agradeço, termino por aqui. Obrigado. Sou Rogério Schlegel, para compor a mesa. O Rogério é da Unifesp, do campus de Guarulhos, né, no Departamento de Ciências Sociais. Okay. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui nesse debate tão estimulante. Já, em pouco tempo, já aprendi várias coisas. Vejo na plateia gente que foi meu professor, que eu ouvi, aprendi ouvindo, e gente que eu aprendi lendo, né? Para mim é um grande prazer estar aqui. Agradeço a Helena Sampaio o convite e ao professor Renato pela coordenação da mesa. Meu trabalho
vamos conversar sobre estratificação horizontal, mas em cima de dados bem concretos, porque eu trago um estudo que a gente fez no Centro de Estudos da Metrópole, um filhote do SEBRAP, não só eu, mas uma equipe grande de pesquisadores, nos debruçamos sobre os censos de 1960 até 2010, gente de diferentes áreas, inclusive colegas aqui da Unicamp, sobretudo o pessoal da Unicamp de demografia estava junto conosco. Seria injusto citar um ou outro, esquecer outros, então não vou citar ninguém aqui da Unicamp, mas o fato é que faço a propaganda do nosso livrinho, que acabou chamando Trajetórias das Desigualdades, antes que a Maria Lígia faça, porque eu sempre não faço, e a Maria Lígia acaba falando assim, faz. Não precisa mais, eu estou perdendo a vergonha. Então, é um livro recomendável, mesmo não pelo meu trabalho junto com o meu coautor, o Carlos Antônio Costa Ribeiro, que é do UERJ, que é da UERJ, né, que é do IESP da UERJ, mas porque há pesos pesados ali que fazem essa leitura de quanto o Brasil mudou a partir dos dados do censo, né? Para começar, eu vou abrir com um disclaimer que é assim, meus dados têm a grande vantagem de serem muito macro, né? Então, eu estou trabalhando com um estoque de gente formada, tudo que a gente vai falar é basicamente estoque de gente formada conforme respondeu ao censo do IBGE, né? Então, eles são bem macros, são abrangentes, e isso é ótimo. Por outro lado, eu posso frustrar muitos daqueles que vão ficar com 1002 perguntas na cabeça, porque a gente não consegue ver mecanismos que estão lá dentro atuando para que a gente chegue àqueles resultados, né? Na verdade, vamos ver se a gente tem chance de discutir depois. A pesquisa, em grande medida, traz bastante problema para a gente resolver, problemas acadêmicos para a gente resolver em seguida, não é? Já dei crédito para... falta o crédito para a FAPESP. Então, todo esse projeto foi financiado pela FAPESP, que propiciou, por exemplo, estatísticos que nos ajudaram e a própria compra dos censos que não são disponibilizados gratuitamente pelo IBGE, não é? Perguntas básicas do nosso estudo, né? Qual a trajetória do acesso às diferentes carreiras do ensino superior entre 60 e 2010, considerando sexo e cor/raça? Então, a gente podemos pensar a estratificação no superior de tantas maneiras diferentes, né? O colega Antônio Prats já trouxe algumas dessas clivagens. Por exemplo, é tecnológico ou é bacharelado? Podemos pensar, é instituição pública ou é instituição privada? É privada com pesquisa ou não? É privada com lucro ou não? Enfim, a gente pode imaginar que diferentes formações vão estar ligadas a profissionais que trazem diferentes prestígios quando entram no mercado de trabalho, né? E observar a estratificação horizontal no superior, sobretudo, é muito relevante. Quer dizer, em alguma medida, o nosso estudo é uma avaliação do que já passou, né? Tivemos sucesso incluindo, vou responder isso parcialmente para vocês já. Mas ela também quero ressaltar para vocês como ele é um insumo importante na medida em que nos convida a, sempre que a gente trabalhar em outras pesquisas com a ideia de indivíduos com o superior, é importante tentar entender subdivisões lá dentro, estratificações lá dentro. Então, um erro comum que a gente pode estar incorrendo é atribuir ao mercado de trabalho uma remuneração diferenciada, por exemplo, que, na verdade, se explica pela escolha da carreira, se explica por ser... o indivíduo ser formado por aquilo que a gente poderia, mal comparando, chamar de uma Ivy League brasileira ou não, né? Se a gente subestimar a importância dessas certificações no superior, a gente vai atribuir ao mercado de trabalho a diferença de natalidade, remuneração, comportamento político. É importante a gente ter em mente que a certificação horizontal no superior pode ter um impacto importante, não é? No nosso caso específico, a gente está dando alguma olhada no quesito remuneração, né? Eu, pessoalmente, sou cientista político, tento explorar esses dados atualmente para ver se consigo tirar alguma coisa sobre comportamento político, mas como os dados do censo justamente me deixam na mão, em grande medida, nesses quesitos, nessas dimensões, é praticamente uma tarefa impossível de realizar, não é? E quais foram as respostas que a gente colheu?
Inicialmente, então, assim, as notícias são boas, mas não são tão boas, se eu tenho que resumir numa frase, né? O acesso à universidade se democratizou com o aumento da participação de mulheres, pretos, pardos e indígenas, né? A inclusão foi mais sensível no caso das mulheres do que no caso de grupos de cor/raça. Estou usando aqui cor/raça para me proteger, né? Estou fugindo da discussão e me filiando à linhagem do IBGE, que trabalha assim, essa dimensão. Então, houve muito mais avanço em matéria de inclusão de mulheres, né, do que houve em matéria de inclusão de pessoas não brancas no ensino superior. E também um dado preocupante é que a inclusão acontece justamente em carreiras menos valorizadas. Por exemplo, então, tem um trabalho que vale a pena mencionar, que é de Beltrão e Teixeira, um working paper do IPEA, que chama O Vermelho e o Negro. E já no começo dos anos 2000, né, essa dupla de pesquisadores mostrava que, em grande medida, os pobres e os não brancos são incluídos em carreiras femininas, né? Então, digamos, as desvantagens antes associadas à mulher agora estavam sendo, em alguma medida, herdadas por esses novos públicos que vinham para o superior, né? É uma coisa que vale a pena ser mais explorada, eu consigo andar parte do caminho com os dados do censo, né? E, por fim, vou dizer que as desigualdades salariais persistem dentro das carreiras. Também elas são menos pronunciadas hoje do que já foram no passado, sobretudo no caso do sexo, mas elas ainda são elas se apresentam claramente, não é? Uma rápida descrição dos dados. Desde 60, a amostra do censo traz dados sobre a carreira dos que completaram o curso superior. Então, todo o tempo não vou falar de gente que iniciou, mas de gente que concluiu, e vou estar falando de estoque, como já observei. Em 70, não houve perguntas sobre cor e raça. Ironicamente, eu posso dizer que era um país tão unido sob a ditadura militar, no qual não cabia perguntar sobre diferenças de cor e raça, né? Até 91, os indígenas eram identificados como pardos, então, em grande parte das nossas análises, para dar consistência nos dados, eles acabam sendo um grupo percentualmente muito pequeno, residual mesmo. A gente acabou seguindo essa distorção que já vinha de antes dos censos, né? Então, a gente está agregando indígenas juntos com pardos. E, é claro, vocês podem imaginar, em 60, a gente tinha 29 carreiras e mais uma categoria outras, que era residual. Em 2010, perdão, chegamos a 89 carreiras. Então, houve uma diversificação bárbara. E depois eu vou falar mais detalhadamente, vou quantificar essa diversificação, né? E a gente optou por distinguir pretos e pardos, né? É uma decisão que pode gerar polêmica, né? Por exemplo, o ativismo sempre tenta associar os interesses de pretos e pardos, mas eu tenho pelo menos um slide que vai mostrar como, em matéria de remuneração, a diferenciação aponta para diferentes níveis de discriminação. Esse gráfico traz a participação entre os formados. Então, a curva vai trazer homens e mulheres, né? Deixa eu ver se eu consigo indicar para vocês, mexendo o cursor aqui. Acho que vai funcionar. Está funcionando? Sim. Então, o que a gente vê aqui? Essa curva aqui é de homens com superior completo no censo de 60. Né? Estão vendo aqui? Eu não estou vendo. Cadê o cursor? Ixi, já foi para lá. Estão vendo o cursor aqui, né? Cerca de 85% dos formados, do estoque de formados no censo de 60, eram homens. A participação dos homens vai caindo, até que no censo de 91 a gente vê as mulheres superando o percentual de homens. E hoje elas estão ali, ó, as mulheres formadas na população de 2010 eram quase 60% contra... Entre os formados, ou melhor, no grupo dos formados, 60% eram mulheres, 40% eram homens, né? As barrinhas com diferentes padrões representam as categorias de raça/cor. Então, a gente via que em 1960, a gente tinha alguma coisa como 85% dos formados, ou melhor, não, mentira, 95% dos formados brancos, né?
A diversificação vai crescendo ao longo do tempo, mas eu chego aqui em alguma coisa como 73%, 74% de brancos no total de formados. Quer dizer, entre todos os formados, 3/4 são brancos. Isso é curioso quando a gente pensa que, na população de 2010, a gente tinha 47% de brancos, né? Veja, por exemplo, essa categoria aqui, que é a dos pardos, né? Como evolui desse pedacinho aqui, que era alguma coisa como 3, 4%, para alguma coisa como 21%. Estou lendo esse pedaço da barra aqui. 21% de quem tem curso superior, em 2010, são pardos, né? Só que na população, eles representam 43%. Então, já nesse dado mais agregado, já dá para ver como houve inclusão, mas ela é bastante parcial, né? Para fazer uma análise mais detalhada, a gente trabalhou com dois grupos de carreiras. As mais tradicionais, aquelas 16 que vocês estão vendo aqui à esquerda do quadro: medicina, arquitetura, odontologia, direito, engenharias, economia, carreira militar de nível superior, farmácia bioquímica, veterinária, agronomia, geografia, história, matemática, física, química, estatística, ciências, né, como a gente chama para generalizar, religião, artes, letras e biologia. Esse grupo foi observado entre 60, esse grupo de carreiras foi observado de 60 a 2010. Né? Eles têm consistência para todo esse período. Outras 9 carreiras a gente observou só de 80 a 2010, e foram incluídas no grupo de 25. Né? E incluímos, então, passamos a incluir educação física, enfermagem, administração, pedagogia, psicologia, filosofia, ciências sociais, contabilidade e serviço social. Para vocês terem uma ideia de quanto isso representa no total de formados, essas minhas 16 carreiras, em 60, representavam cerca de 95% do total de formados. Em 2010, representam 38,2%. As minhas 25 carreiras, né, agregando as outras 9, eram 94,5%, né, porque essas aqui entravam como outras carreiras, eram 95% em 60%, em 2010 representam 83% do total. Quer dizer, eu ainda tenho 17% dos formados que escapam dessas 25 carreiras. Né? Um primeiro gráfico, cheio de barrinhas, difícil de entender, mas eu vou dar aqui uma racionalizada. Né? O que a gente tem aí? Por cursos, aqueles 16, as 16 carreiras tradicionais, por cursos, a participação de mulheres em cada uma delas. Então, se eu olho os cursos que estão acima do 0,5, eu vou estar olhando carreiras que eu posso chamar de femininas. Tem maioria dos formados do sexo feminino. Então, isso começa aqui, ó, se a gente separar, olhando os dados de 2010, isso começa aqui nessa carreira de ciências, matemática, física, química ou estatística. Dessa carreira para cá, eu tenho carreiras que são, em 2010, majoritariamente femininas. Quais seriam? As ciências, odontologia, arquitetura, geografia ou história, farmácia, bioquímica, belas artes, biologia ou história natural e letras. Agora, a gente vê que nem todas elas sempre foram femininas. Né? Algumas, por exemplo, veja o caso de odontologia. Em 60, eu tinha uma carreira que era masculina, né? Tinha alguma coisa como 0,18, 0,15 de participação feminina. Houve um avanço bárbaro das mulheres, né? Decênio a decênio, até eu chegar nesse patamar de uma carreira que já é majoritariamente feminina. E isso aparece também, por exemplo, em arquitetura e aparece nas próprias ciências. Né? Houve feminização nas carreiras de maneira geral. Mesmo carreiras que são bem masculinas, como militar superior, vamos pegar das menos masculinas, mas ainda masculina, direito, houve um grande avanço das mulheres na participação. Né? E veja, aqui eu posso me trair e falar em acesso, mas eu estou falando de mais do que acesso à carreira. É gente que terminou o curso, passou também por essa transição de concluir o superior. Né? Então, é um dado bem consistente em matéria de inclusão. Aqui, participação por cor, raça. O que eu tenho? Está de cabeça para baixo. É lamentável. Duas coisas. Primeiro, aqui, só para ter uma ideia geral, vou dar um zoom nas pontas desses números aqui. O que importa é que cada uma dessas tabelas
cada 4 dessas tabelas se refere a um curso. Por algum motivo está de cabeça para baixo, mas aqui é religião, aqui é serviço social, aqui é ciências da educação, pedagogia, aqui é enfermagem, e por aí vai. Dos cursos menos brancos para os cursos mais brancos. Nessa extremidade inferior direita, eu tenho os cursos com maior proporção de brancos. Arquitetura, odontologia, medicina, veterinária. Estou andando com a minha leitura da direita para a esquerda, né? Então, arquitetura é o que eu detecto pelo censo de 2010, que é o curso mais branco de todos. E por aí vai. Uma leitura global que a gente pode ter é, vejam como as barras mais claras de cada um desses jogos de 4 barras encolheram, mostrando diversificação em matéria de cor / raça. Vou fazer uma leitura específica, por exemplo, aqui, aparece o cursor, religião. Então, eu estava nesse patamar aqui de brancos, e olha o avanço que houve de não brancos. Né? Isso aqui é 100% dos formados na carreira, né? E isso aqui é alguma coisa como... então, dos 100%, eu tinha aqui 12% de não brancos, alguma coisa próxima disso. Em 2010, o que eu tenho? Alguma coisa como 42% de não brancos. Religião, por sinal, é das carreiras que mais evoluiu em matéria de inclusão de não brancos. Né? Certamente o avanço evangélico tem a ver com isso, né? E a formação que se dá a pastores. Mas não só. Então, é o tipo de pergunta que eu fico na cabeça olhando os dados e que só análises mais qualitativas ou mais específicas vão poder me ajudar. Deixa eu ver se tem algo mais que eu posso destacar aqui nessa... Sim. Eu vou passar para o próximo, que aí a gente dá um zoom. Então, já falei sobre religião aqui nessa ponta. Serviço social, veja como também vai desembranquecendo, se eu posso usar esse termo em alguma medida abusivo, né? A pedagogia é um caso também muito especial. Olha o avanço que houve de não brancos na pedagogia. E aqui vale a pena abrir um parênteses sobre aquela questão de onde é que são incluídos os incluídos, né? A pedagogia, no conjunto de formados, saltou de alguma coisa como 3%, quando eu olho a população, o estoque da população formada, né? Alguma coisa como 3% para alguma coisa como 20%. Então, foi das carreiras que mais avançou em matéria de expansão e em matéria de formação, né? E aí que são incluída boa parte de quem está tendo acesso, por último, ao curso superior. Isso vale para várias carreiras. Então, é o caso de religião, que também tem um crescimento grande de novos cursos, serviço social também, história e arqueologia tem uma trajetória um pouco diferente, mas isso vale também quando eu olho, por exemplo, contabilidade e administração, né? Cursos que estão crescendo barbaramente na última década e meia. Na outra ponta, o que eu tenho? Cursos que também se diversificam em matéria de cor e raça, com exceções. Então, medicina, aqui meu terceiro jogo de tabela, de barras, foi o único curso que, entre 2000 e 2010, não aumentou a sua diversificação em matéria de cor e raça, né? O único. Todos os demais tiveram algum ganho, quando eu olho no meu nível de sintonia fina, né? Todos os demais tiveram algum ganho em matéria de diversificação, com exceção de medicina. E a gente vê que o padrão geral, que é a diversificação sempre evoluir, por vezes não é observado. Então, quando eu olho aqui, por exemplo... Quando eu olho aqui, por exemplo, a arquitetura, eu vejo que de 60... Ou melhor, de 80 para 91... Meu Deus, eu falei o tempo 60, né? Mentira. Esses dados são de 80, segunda barra 91, terceira barra 2000, quarta barra 2010. Perdoa. Então, todo o intervalo que eu estou olhando aqui em cor e raça é justamente de 80 a 2010. Né? Então, quando eu olho de 80 para 91, no caso de arquitetura, eu vejo que a diversificação decresceu ligeiramente. A tendência geral se manteve. Então, com casos específicos, a tendência é de aumento de diferentes magnitudes na diversificação. Para procurar uma síntese para as mudanças, então, quando eu olho no agregadão, eu vejo, puxa, então tínhamos lá
por exemplo, 95% de todos os formados, 95% eram brancos, em 60%. Né? Mentira, vou voltar lá para não falar errado. Esse dado é global. Em 60% eu tinha 95% de todos os formados sendo brancos. Né? Quando eu olho em 2010, eu chego a alguma coisa como 75%. Né? A gente aplicou modelos log lineares para, a partir das razões de chance. Então, o que eu estou olhando aqui? Dentro das carreiras. Estou comparando carreiras e aí independe se a carreira é grande ou não. Se ela tem 20% dos formados ou se ela tem 0,3%. Estou olhando, cada carreira é uma carreira nessa análise log linear. Né? Olhando as diversas carreiras e aplicando um parâmetro que me oferece uma síntese, que me diz, afinal, o melhor modelo para explicar o que aconteceu com o conjunto das carreiras é o da estabilidade ou é o da mudança, eu olho a mudança em matéria de sexo naquelas 16 carreiras convencionais e o meu padrão UNIDIF, que é Unified Difference, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é um padrão que expressa a mudança, foi fixado em 1 em 60 e a associação entre sexo e as carreiras diminuiu. Quer dizer, sexo importou menos para localizar as pessoas na carreira de 60 para 70. Diminuiu ainda mais essa associação de 60 para 70. Foi o período de maior diminuição. Tem relativa estabilidade de 80 a 2000 e uma nova queda em 2010. Né? Então, tentando um parâmetro que me oferece uma visão global de tudo isso e faz um balanço por carreira e não no global, no agregado, o que eu digo? Houve mudança, né? O modelo da mudança em relação à associação carreira-sexo é o que mais bem se aplica, melhor se aplica, e a maior mudança que houve foi entre 70 e 80. Eu não tenho uma curva igual para mostrar em matéria de cor e raça. Por quê? Porque justamente o melhor modelo que se aplica, quando eu olho por carreira, é o da estabilidade. Então, aplicando esse critério estatístico, a estabilidade parece mais bem representada naqueles dados do que a mudança. Né? Por isso, para nós, isso chamou a atenção como a magnitude da mudança que houve em matéria de sexo é diferença da magnitude de mudança que houve em matéria de cor/raça. Tem alguns dados aqui sobre renda predita, então a gente trabalhou com algumas regressões, né, e estou olhando a remuneração a partir da declaração do censo. A declaração de renda é sempre um dado complicado para trabalhar em qualquer tipo de pesquisa, né, mas o que a gente, número global que eu gostaria de que vocês aprendessem aqui nos vários censos. Isso aqui é o percentual que a renda da mulher representa, que a renda média, né, predita da mulher representa em relação à renda predita dos homens, nas diferentes carreiras, nos diferentes pontos do tempo. Vejam como ele é sempre menor que 100. Né? As mulheres sempre ganham menos que os homens, né? Do ponto de vista estatístico. Estou trabalhando com uma visão muito macro, né, que trabalha com médias, que trabalha com proporções. Vou correr para mostrar essa outra, a gente pode voltar, se alguém quiser analisar uma carreira. Ficaram curiosos sobre ciências sociais, por exemplo. A diferença entre homens e mulheres está diminuindo. Né? Vejam lá, 91, 2000, 2010. As mulheres em 91 ganhavam 53% do que se esperava que um homem ganhasse. Isso passou para 64% em 2000 e para 69% em 2010. Uma carreira aleatória que eu escolhi. Aqui uma leitura global. Quanto que pardos e pretos ganham em relação ao que a renda predita para homens? Vejam, sempre menor que 100%. Né? Os percentuais em vermelho, então, peço que vocês deem uma apreendida geral na tabela. Percentuais em vermelho são aqueles em que os pretos ganham pior do que os pardos. Isso é o mais comum. Né? Pretos e pardos ganham menos que brancos, e o mais comum, pretos ganham menos do que os pardos. Né? Os números em preto são aqueles, as duplas em preto, são aquelas em que os pardos ganham melhores do que os pretos. Existem alguns casos, mas eles são minoritários. Estou correndo, então vou direto para minhas conclusões. Mulheres ganharam muito em termos de equalização, né, tanto em matéria de acesso, e aí não me entendam mal, acesso e compleição do curso superior. Né? Ganharam em matéria de completar o curso superior e também em matéria de rendimento.
Na equalização de cor e raça, os ganhos foram mais tímidos em termos de acesso e também de remuneração. Chamamos, né, se eu posso falar em nome do meu coautor, chamamos a atenção para que tudo isso se verifica em grupos que já passaram por muitas transições. Então, veja que a gente está dizendo, falando sobre estratificação, sobre desigualdade, em gente formada no superior. Imagina quantas transições esse pardo, esse preto, esse indígena, essa mulher já venceu para chegar aí. E ainda assim, quando vence, né, está em carreiras menos prestigiosas, né, que pagam pior. E que, lá dentro, as mulheres ainda ganham menos, os pretos ainda ganham menos. Observação da estratificação horizontal revela que o sistema educacional pode ser ainda mais relevante na reprodução das desigualdades do que a gente tende a acreditar quando a gente trabalha, por exemplo, em pesquisas com o superior como um bloco único, né? Como eu fiz, por exemplo, no meu doutorado. No meu doutorado, eu olho lá comportamento político relacionado a nível educacional. Eu botei, não tive dúvida, botei todo mundo no mesmo bloco, que era superior completo, né? O que acontece? Eu estou equalizando alguém que fez enfermagem com alguém que fez medicina, né? E os meus dados me sugerem que isso é absolutamente incorreto. Por quê? Eu tendo a, por exemplo, jogar para o sistema político, para algum fator extra-educacional, uma desigualdade que está gerada e reproduzida no sistema educacional. É isso. Obrigado. Vamos passar direto às perguntas. Leandro Tessler, do Instituto de Física. Eu tenho uma pergunta especialmente na primeira palestra, quer dizer, sobre o modelo de inclusão que a gente está adotando. Você falou da USP Zona Leste, por exemplo, como exemplo, de uma instituição onde se esperava aliar a educação vocacional com pesquisa, e o corpo docente, na verdade, queria estar na USP Butantã, se eu posso traduzir bem isso. E esse modelo tem sido reproduzido no Brasil, quer dizer, de criar instituições para inclusão com pesquisa. E tem esse academic drive que é presente especialmente no sistema dos institutos federais brasileiros. Você fala com qualquer reitor de instituto federal e a primeira coisa que ele vai te falar é o orgulho que ele tem do curso de mestrado em engenharia que ele tem. Quer dizer, não entra na cabeça da gestão do ensino superior brasileiro que, às vezes, você educar sem ter pesquisa associada é tão nobre, ou talvez mais importante para a inclusão do que trazer as pessoas para as universidades de prestígio. E eu acho que isso é fundamental na discussão nossa, e sempre escapa. Quer dizer, eu estive recentemente no Cefet Minas. O Cefet Minas se recusa a mudar de nome para Instituto Federal, porque ele é o Cefet Minas. A mesma coisa acontece no Rio, ou em São Paulo. Quer dizer, no Paraná, o Cefet se transformou na Universidade Federal Tecnológica, quer dizer, porque ele tem que ser universidade. O que é possível fazer nessa direção? E tem inúmeros exemplos. E o contrário disso, você pega, eu sei dos números, no curso de estatística aqui da Unicamp, há 3 anos atrás, ao fim do primeiro ano, de 70 ingressantes, 27 estavam jubilados porque não passaram em nenhuma disciplina. Quer dizer, o local da inclusão social, adequado da inclusão social é a universidade de pesquisa, ou a gente deve buscar caminhos diferentes? Essa pergunta não é nova, né? Mas, quer dizer, a gente discute e sempre volta para o mesmo ponto, que tem uma experiência legal aqui em tal lugar. A USP Leste, a Unicamp também abriu um campus remoto com uma proposta similar. Quer dizer, esse modelo funciona, ou será que a gente tem que buscar coisas um pouco diferentes? Vou pegar mais. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Teófilo, sou trabalhador em greve dessa universidade. E eu gostaria de endereçar 2 perguntas para o Antônio Prates. Primeiro, se foi analisada a questão do racismo como um possível fator de impedimento para o avanço das pessoas, porque nos dados que você apresentou, eu percebi que raça, cor está sempre como uma variável de controle. Então, a minha pergunta é se chegou a entender, a olhar o racismo como um fator que possivelmente ajuda a aumentar a desvantagem, mesmo depois que a pessoa já fez o ensino superior. E a segunda é uma observação que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a identificação de capital cultural e sofisticação cognitiva. Em particular, essa identificação me pareceu bastante problemática, porque
Assim que eu ouvi sofisticação cognitiva, me veio à mente toda aquela discussão que se fazia no final do século XVIII e um pouco pegando aquela herança dos iluministas e de se pensar que o físico tem que ter, o moral tem que ter alguma continuidade com o físico, e isso gera alguns problemas bastante graves na história do pensamento brasileiro. E eu queria aproveitar para fazer uma pequena observação com relação, sem pegar um gancho na pergunta do Leandro Tesler, pensar que acho que a questão dele também passa por se pensar que tipo de universidade nós queremos. Se nós queremos realmente uma universidade que tenha, de fato, ensino, pesquisa e extensão como fatores primordiais, ou se nós queremos dividir a universidade de pesquisa para uma elite, ou se é uma universidade que pega esses 3 tripés e os expanda para a sociedade como um todo. Mais uma pergunta. Meu nome é Aquiles, sou estudante de Economia, e minha pergunta também é dirigida ao Antônio. Na verdade, primeiro eu tinha uma observação a ser colocada, né? Que é muitos dados que foram apresentados agora falam sobre essa marginalização que existe, sobretudo não, mas também para grupos raciais específicos, os pretos, pardos e indígenas. E aí, primeiramente, eu queria atentar que isso, inclusive, se evidencia quando a gente pensa nas atividades da universidade como um todo, como, por exemplo, esse fórum sobre os participantes que aqui estão e qual é a sua representatividade racial e também dos palestrantes que compõem a mesa, não atacando o mérito de quem está na mesa, porque são grandes pesquisadores, sem dúvida, mas tendo isso em mente também. Partindo disso, eu queria colocar uma questão que já foi muito contemplada pelo que o Teófilo colocou, mas problematizar, ou melhor, entender melhor um pouco essa ideia de capital cultural, tendo em vista que alguns grupos sociais estão desfavorecidos em toda a sua... Em tudo que refere à sua sociabilidade, inclusive à cultura que eles produzem e que é tomada por eles. Ou seja, será que esse ideário de capital cultural não estaria desfavorecendo ainda mais uma parcela da população que já é marginalizada? Não sei se ficou claro, mas qualquer dúvida. Bom, só antes eu acho que as perguntas foram mais dirigidas ao Antônio. Eu queria fazer vou então colocar uma pequena observação para o Rogério. É o seguinte, quer dizer, quando a gente olha o teu retrato desses 60, 50 anos, a gente vê inclusão, quer dizer, o sistema se expande, né? E na medida que ele se expande, obviamente, você vai incluir os grupos que não estavam lá antes, é de se esperar. Mas aí, a questão de gênero, me parece que ela reduz significativamente, primeiro, aumentando a participação das mulheres, e depois diminuindo a relação com certas carreiras. Quer dizer, uma queda nessa associação entre carreiras consideradas femininas, vamos pensar historicamente, e a participação das mulheres. Vamos pensar no caso das mulheres, a gente pode discutir a questão também de cor e raça, que é muito importante, mas pensando nessa questão, quer dizer, você avalia que essa inclusão, há uma ação apenas da expansão, ou há uma outra ação em curso dos movimentos? Quer dizer, porque quando você diz estudo da metrópole, urbanização, participação da mulher no mercado de trabalho, há questões claras aí envolvendo essa mudança, né? Há mudanças sociais claras que estão acontecendo na demografia, como também no caso dos pretos, pardos e indígenas. Então, mas esses mecanismos, eles agem de uma forma, vamos chamar assim, autônoma em relação ao que está acontecendo no sistema, ou o sistema tem alguma participação nisso? Quer dizer, qual que é a participação, de fato, da expansão do sistema?
em relação a essa questão. Ok. Essa primeira questão é uma questão assim, realmente problemática e clássica, né? Quer dizer, eu lembro na Inglaterra, né, nos anos 80, quando fizeram os institutos tecnológicos, eles enviesaram para o lado acadêmico. Quer dizer, há essa questão do prestígio acadêmico das profissões de pesquisa, né, motiva as pessoas a buscarem isso, né? Eu fico achando que, se tivesse uma diferenciação institucional interna dentro das universidades de pesquisa, eu acho que poderia ser mais adequado, com campos diferentes, campi diferentes, cursos diferentes. Eu achava até que, por exemplo, as universidades federais oferecem muito pouco cursos tecnológicos, esse tipo de curso tecnológico ficou muito nas mãos das universidades privadas. Eu acho que o curso tecnológico dentro das federais seria uma solução interessantíssima, no sentido de você ter um ambiente acadêmico mais propício a essa criação do capital cultural e, ao mesmo tempo, as pessoas que fizessem esse curso teriam a chance, igual nos community colleges dos Estados Unidos, teriam a chance de revalidar esses créditos e fazer o curso de 4 anos, 8 anos, 6 anos, etc. Quer dizer, sem nenhuma discriminação de track educacional, como existiu e existe ainda em alguns lugares na Europa, por exemplo, né? Mas, então, eu fico pensando que essa é uma questão a ser discutida e eu realmente não vejo muita solução, não. Fico pensando que talvez a diferenciação interna seja um caminho, mas também não tem nenhuma certeza sobre essa coisa e acho que isso ocorre realmente, né? Quer dizer, muitas vezes a gente acha, eu fico achando às vezes até que é um certo desperdício de recursos, né? Quer dizer, um instituto técnico que tem uma eficiência enorme de formar profissionais para o mercado de trabalho, que essas pessoas têm chance de chegar a esse curso e começar a investir em cursos de humanidades e etc, etc. Por outro lado, esse tipo de investimento é aquilo que poderia talvez, a criar um capital acadêmico mais adequado para a formação desse capital cultural nessas instituições. Então, eu realmente tenho muita dúvida sobre isso também. Realmente não sei como resolver essa coisa, não, né? A questão da raça é o seguinte, é claro que a raça... o que eu estava falando, exatamente que eu ia tentar fazer um estudo aqui de... supondo que nós já conhecemos bastante os efeitos dessas dimensões, tanto demográficas como estruturais, na determinação da chance do mercado de trabalho. Quer dizer, certamente, tanto a origem socioeconômica da família, como raça, como gênero, tem determinações independentes de qualquer instituição, continua tendo. Meu estudo está querendo dizer o seguinte, será que o ambiente institucional das organizações poderiam minimizar os efeitos de desigualdade dessas variáveis estruturais sobre o mercado de trabalho? Será que essa variável interveniente poderia diminuir um pouco esses efeitos? Você não vai acabar com esses efeitos, mas poderia diminuir esses efeitos? Essa é a questão que eu estava colocando, e eu acho que essa questão tem sido pouco discutida nessa literatura sobre ensino superior, né? A questão do capital cultural, que você está colocando, eu estou chamando de sofisticação, foi ele também que falou, né, sofisticação cognitiva. Quando eu estou falando de sofisticação cognitiva, eu estou falando um conceito puramente instrumental, eu não tenho nenhuma tradição, não estou pensando em nenhuma tradição teórica ou nenhuma tradição, não. Estou falando de sofisticação cognitiva, aquele modelo decisório de comportamento que traz mais elementos para a tomada de decisão do que aquele que traz menos elementos para a tomada de decisão. Simplesmente isso que eu estou chamando de um modelo mais sofisticado cognitivamente se ele considera mais elementos importantes, relevantes no processo de tomar decisão para estabelecer esse comportamento. Isso, então, isso que eu estou chamando. Eu acho que um estímulo mais acadêmico, um ambiente mais acadêmico, de alguma maneira treina as pessoas a trazer mais informações quando ele vai tomar decisões sobre qualquer coisa, tanto na vida prática como na vida profissional e etc, né? Isso que eu estava falando de capital cultural, né? Não estou usando não estou falando capital cultural no sentido estrito do Bourdieu, nem estou pensando nisso, não, né? Embora tenha usado o termo que ele utilizou, mas ele não é muito dono desse termo, não.
Bom, tem alguma coisa mais? Eu acho que é isso, né? Tá bom. Respondendo ao Renato, não, eu acho que a sua intuição bate com a minha, né? Eu não tenho dados mais concretos para dizer da onde vem, como é que começa o processo, né? Mas certamente o mercado de trabalho é que responde por essa inclusão bárbara da mulher, né? Valoriza com o mercado o ensino que ela vai buscar na universidade. Então, a minha sensação é que o papel da expansão foi eliminar gargalos, né? Mas a demanda provavelmente não é assim, não é porque a porta está aberta que as mulheres estão entrando. A demanda veio antes e a porta estava semi-fechada, né? Essa é a minha intuição, embora nossa pesquisa não possa claramente apontar isso, né? O timing sugere um pouco isso, e, por exemplo, quando a gente vai ver outros capítulos do nosso livro para pensar em como é que foi a inserção da mulher no mercado de trabalho, é essa sugestão que aparece, né? De que passou a valer a pena ter mais anos de estudo, porque isso passou a ser recompensado no mercado de trabalho. Agora, também é importante a gente pensar aí também com a clivagem de lugar na sociedade. Então, quem estava fora? A mulher pobre, né? A mulher pobre estava fora. Então, a expansão tende a trazer para dentro da universidade a mulher mais pobre, né? Que antes só ia estudar em último caso, tinha que vencer muito mais barreiras para estudar, né? Eu não posso deixar, então, eu não sei se eu te satisfaço, você me diga, eu não posso deixar de meter a colher em matéria de academia e o trato com os incluídos, né? Vou dar um depoimento pessoal. Eu sou do campus Guarulhos, da Unifesp, né? A Unifesp, não sei se todo mundo tem no mapa mental, é a antiga Escola Paulista de Medicina, e que, com o Reúne, passou a ter campi na Grande São Paulo, vários campi na Grande São Paulo, e ainda um na Baixada e outro no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E o meu campus, que é o de Humanidades, está instalado no bairro dos Pimentas, que é a periferia de Guarulhos. E vocês não podem imaginar como isso dá pano para a manga em matéria da gente discutir o que a gente está fazendo lá, né? Então, o que eu acho normal, o que me surpreende é que a gente já está lá, e agora a gente tem um prédio super bonito, né? A gente já saiu de lá para o prédio ser construído, agora a gente tem um prédio com cara de Unicamp, com cara de USP, um negócio que dá orgulho para mim e para os meus estudantes de estar lá. Agora, a discussão não foi feita. Que universidade a gente vai levar para os Pimentas, né? A gente vai dar peso nas licenciaturas ou é o bacharelado, né? E é legítimo a gente oferecer para o incluído, para o pobre, só um curso tecnológico, uma licenciatura. Ele não pode sonhar mais alto, e a gente não tem que fazer um esforço concentrado para pegar o cara aqui embaixo e levar todo mundo para junto, lá em cima, né? Se é que a gente tem esse poder, né? Mas, enfim, quem dera a nossa discussão lá no campus chegasse a esse nível, porque, em geral, a coisa é muito mais pragmática, vamos dizer, e para assim, olha, meu querido, a CAPES não avalia isso. A CAPES avalia a minha pesquisa, né? A CAPES não avalia se eu formo bem ou mal o meu graduando, né? Então, mais do que tudo, o meu palpite é: precisamos conversar sobre isso, né? Precisamos desenvolver conhecimento, pesquisa sobre isso, né? Ainda agora eu encontrava minha pró-reitora, Andréa, que está sentada lá no fundo, dizendo: nós vamos soltar um pacotão de dados, né, interpretados sobre quem é o aluno da Unifesp, né? Ótimo. Então, eu espero que a Unifesp e outras universidades se debrucem sobre isso e vamos conversar. Estamos incluindo de que jeito, né? De que jeito está acontecendo e de que jeito a gente quer que aconteça, né? É isso. Bom dia a todos. Sou o Denis, da Faculdade de Educação. Rogério, eu tenho duas pequenas perguntas. Uma mais metodológica e a outra, na verdade, é um devaneio. Quando você trabalha com o grupo de religião, quais foram os cursos que vocês colheram os dados? Você tem, pelo menos, aí ciências da religião e você tem teologia. Você trabalha com dados de 80 para cá, e o curso de teologia ele é relativamente novo, pelo menos do ponto de vista
da autorização dele como um curso superior de humanas pelo Ministério da Educação, que se deu em 2001. Então, é bastante novo. Então, como é que vocês escolheram esses dados de onde? Dos seminários teológicos, por aí afora? Então, é isso que eu queria saber. A outra, ainda dentro do campo da religião, você disse que talvez, se não o curso que tenha mais estudantes pretos, é um dos. Qual é a hipótese que vocês levantaram sobre isso, se há uma hipótese? Tem alguma relação a ver, por exemplo, com o crescimento dos pentecostais, os neopentecostais, né, que se deu aí pelo menos nas 2 últimas décadas? Porque há um preconceito, um estereótipo de que o fiel pentecostal e neopentecostal, que tem forte aderência com a teologia da prosperidade, ele está incutido na periferia, ele é pobre, ele é negro. E, como professor de faculdade de teologia, não tenho nenhum estudo, apenas impressões, é que, realmente, a grande maioria dos estudantes interessados em cursar o curso de teologia são pentecostais ou neopentecostais. Mesmo nas universidades tradicionais, como Mackenzie Metodista, você vai se dar com esse cenário. Então, essas são as minhas perguntas. Oi, bom dia. Meu nome é Maísa, eu sou psicóloga e docente de uma IES privada. E os dados que o Rogério apresentou me remeteram a vários fatos que eu vivencio no cotidiano. E fiquei curiosa se você conhece algum estudo, ou vocês têm pretensões nas continuidades desses estudos, que relacionem empregabilidade e remuneração com a IES de origem, privada e pública, e também a classe social e a IES, né, de origem, também, que também na minha realidade, eu também observo que a impressão é que as classes mais populares estão nas IES privadas e não nas públicas, infelizmente. Eu tenho uma questão para o professor Antônio Augusto e um comentário ao trabalho do Rogério. Antônio Augusto, eu vi na sua etapa quantitativa, né, análise de regressão, você estimou os coeficientes e concluí que o perfil acadêmico tem mais chances de minimizar as desigualdades. Agora, pensando sobre a perspectiva qualitativa mesmo, né, eu estou pensando aqui no Bourdieu e no Passeron, que eles diziam uma coisa é a vivência universitária dos herdeiros. Tudo vai muito tranquilo, ingressa no ensino superior e para o mercado de trabalho. Outros são os não herdeiros, os estudantes oriundos de classes populares, que as chances de avanço e de sucesso estão estritamente associados à posse de características que eles têm, que os diferenciam de seus meios de origem. No cotidiano universitário, na prática ali, né, na vivência universitária, o senhor consegue antever ou prever características, circunstâncias, processos que expliquem, do ponto de vista qualitativo, o fato dos não herdeiros conseguirem acompanhar e chegar ao mercado de trabalho em condição de desigualdade? E para o Rogério, eu estava vendo suas conclusões, né, que pode-se falar que é uma inclusão excludente. Me diga se eu estou exagerando suas conclusões, porque é uma inclusão, mas é uma inclusão relegada às margens, né? Eu vou tomar emprestado um conceito da professora Maria Lígia de Oliveira. Algumas carreiras seguem impermeáveis, né? Elas seguem impermeáveis. Elas seguem, de certa forma, intocadas, reservadas aos ditos herdeiros. Tiago, o que eu estou dizendo é exatamente isso, que eu acho, e que a minha experiência
tem demonstrado, etc., pelo menos uma experiência ainda com um nível de validade muito precária, é que aonde você tem um ambiente mais acadêmico, aonde eu acho que a variável mais fundamental desse ambiente acadêmico de criação é o controle do tempo acadêmico dos professores, que os professores têm tempo para conversar com os alunos, têm tempo para tomar café com os alunos, têm tempo para ter vida informal com os alunos, que nas universidades privadas isso é muitíssimo limitado, praticamente não existe. É fundamental para criar essa ideia que eu estou chamando de capital cultural, sofisticação cognitiva e etc. A minha experiência tem demonstrado muito isso. Quer dizer, nas universidades públicas, você tem essa peculiaridade que o tempo de controle do professor ele tem muita autonomia sobre esse tempo e tem muito tempo para ficar com os alunos. De maneira informal, não apenas na sala de aula. E isso é muito limitado no modelo mais empresarial, mais administrativista, onde o controle do tempo dos professores é muito estrito. E, na verdade, quase todas as instituições privadas controlam isso de maneira muito, muito estrita, né? Denis, seu nome, né? Então, deixa eu ver se eu entendi a primeira parte da sua pergunta, que é... Vou ver se eu entendi, tentando explicar. Então, da onde saiu a categorização dos indivíduos em cada uma das carreiras? Da declaração deles, né? Então, isso aí é censo. O IBGE foi lá e perguntou assim, aqui na casa, não é nem a pessoa, né? O informante da amostra foi questionado, aqui na casa tem alguém com curso superior completo? Ou melhor, o indivíduo 1, que nós já está caracterizado, ele tem superior completo? E aí o informante da casa disse, sim, tem. E aí ele perguntou, em que carreira? Aí me disse, ciências da religião, ou me disse, teologia. E aí ele acabou no meu quadro como religião. Eu lembro só dessas duas categorias, mas se isso for... Então, basicamente, é informação das pessoas, né? Mais do que categorização minha. Aí depois eu fui olhar o que tinha saído, né? Que categorias o IBGE tinha... me escapa uma boa palavra para isso, mas, enfim, tinha colapsado, né, em cada uma delas, para eu avaliar se elas estavam adequadas ou não, eu, eventualmente, voltar a colapsá-las em novas categorias, e aí foi um processo de várias rodadas de decisões. Se você se preocupa realmente, assim, quer usar o dado e tal, eu gostaria de voltar atrás para ver se, além dessas óbvias que eu me lembro, alguma outra menção acabou contemplada nos relatórios do IBGE e acabou contemplada na minha categoria religião, você entende? Mas, ou seja, em princípio ciências da religião, teologia, ponto, declarado pelas pessoas. Não sei se me diga se isso te satisfaz. E aí, então, a segunda parte da pergunta é assim. Eu vou falar com todas as letras como o pior que eu posso ter ouvido dela, que é assim. Não está havendo um pouco de racismo aqui, ou preconceito? Racismo não, preconceito, porque está achando que quem é neopentecostal, pentecostal e vai fazer religião é um cara pobrinho de periferia, né? Então, eu estou colhendo os dados como o IBGE me deu, né? Então, as pessoas disseram que elas tinham feito teologia ou ciência da religião, elas se descreveram como pardas ou pretas, e aí o dado que me aparece aqui nas minhas tabelas é assim, 42% dos formados em religião em 2010 foram declarados pelo informante na casa deles pretos ou pardos, né? E antes, em 80, eram 11%. Então, eu vejo essa evolução. Os dados são globais assim, né? E me deixam muito pouca margem de manipulação no melhor sentido, né? Assim, eu não tive que tomar decisões sobre isso porque eles já vêm assim chapados. Essas pessoas disseram que fizeram religião e quando eu vou olhar na coluninha delas sobre cor/raça, elas aparecem como pretas ou pardas e aí dá quase metade sendo preta ou parda na autodeclaração que fizeram para o IBGE. Não sei se isso te resolve também. E aí a Maísa... Cadê a Maísa? Maísa, é esse o seu nome? Então, eu não teria de cabeça para citar, por exemplo, pesquisas de remuneração e IES de origem. Também não sei se a Maria Lígia, por exemplo, teria, ou se algum dos presentes teria. Eu não me lembro, né?
mas vai ver que eu não vi. Então, eu convido os colegas que têm, eventualmente, contribuição para dar nessa área a dar. Eu não me lembro de nenhuma assim tão específica. Você falou? Entendi. Então, estou falando, temos que apreciar, melhorar nossos bancos de dados para a gente chegar nesse ponto, né? Vários pequenos comentários. Quer dizer, embora não exista o trabalho que Maria Lídia está se referindo, eu acho que nós temos a RAIS, que tem uma quantidade enorme de informações que ainda não entraram no mainstream da pesquisa. Ou seja, juntar agora que a gente tem CPF dos alunos, seja no Enem, seja no ensino superior, na RAIS, isso vai produzir resultados. O INEP acabou de fazer uma junção do professor, como eu disse. Então, não é tudo, mas já não é pouca coisa. Voltando na questão, aí, Rogério, vocês tocaram em pontos muito interessantes, mas todas essas dificuldades que vocês estão vendo lá no formado, elas estão presentes na educação básica. É muito impressionante. As desigualdades, elas estão na porta de entrada. Aos 8 anos, você já tem diferenças que vão ficar. E a maior diferença no Brasil é a diferença socioeconômica. Se eu pego o nível socioeconômico dos alunos, divido em quintis, ai de quem está cá embaixo, independente de ser mulher, de ter essa, aquela ou aquela cor. Então, no fundo, a gente tem hoje que tratar do que o pessoal lá do MDS chamava dessa exclusão multidimensional. Quer dizer, é você. A pior situação, em termos de desempenho, da educação básica, junta matemática, uma menina que se declarou preta de nível socioeconômico baixo. Se eu pego o outro, o espelho dela, um menino branco, que se declarou branco, de nível socioeconômico alto, eu tenho uma diferença de 3 anos de escolaridade. Quer dizer, aparentemente, eles estão no mesmo lugar, mas acontece que, na prática, é uma diferença muito grande. Então, isso sinaliza muito que todos esses, embora necessários, as exclusões, elas se dão no nível das pessoas. E quando você junta vários fatores, então a gente cria um país profundamente desigual. Mas a gente tem que atacar as desigualdades que a gente está gestando dentro da educação básica. Percebe? E isso é muito importante. Por isso é que a gente precisa das medidas. Né? Quer dizer, eu preciso conhecer que isso está lá, e olha que nós conhecemos isso no Brasil como um todo, até pelas escolas. Percebe? Quer dizer, há muito que nós podemos fazer, mas aí é outra discussão. Nós temos que nos perguntar qual que vai ser a pedagogia que vai, de fato, incluir essas pessoas que estão excluídas e que vai diminuir essas diferenças, mas as diferenças são muito grandes. A pedagogia entendida aqui entendida como forma de ensinar. Nós estamos ensinando para todo mundo do mesmo jeito, só que tem grupos que não estão aprendendo. Então, a gente precisa se perguntar, será que tem um jeito de ensinar melhor para aqueles alunos que trazem pouco de casa? Deve ter, e isso vai diminuir as desigualdades. Quer dizer, é complicado esse momento do país, né? Caminhamos, mas falta muito.